Matemática Enem Revisão Parte 2, professor Brian. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos, que legal, que alegria ter sua companhia, e claro que estou de novo, professor Brian, mais uma vez, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e nossa prova no Enem até você, legal? Na aula de hoje vamos continuar fazendo a segunda parte da nossa revisão de matemática. Se você não assistiu a primeira parte, convido você a assistir. Eu dei algumas dicas, falei um pouquinho sobre a prova, falei sobre algumas questões da prova e claro, mostrando sempre para você que o Enem é uma prova que tem uma dinâmica de resolução muito específica. Lembre-se, é a resolução de problemas, são questões sempre com um enredo, com um contexto ali, sempre usando, né, um problema para utilizar a matemática como uma ferramenta, legal? E nesta segunda parte, nessa segunda aula, eu quero resolver algumas questões que envolvem outras ideias, outros assuntos que são muito cobrados e revisar com você aí alguns conteúdos que também são bastante importantes, tá bom? Então lembrando, a dinâmica da nossa aula é: para o vídeo e encare a questão como se fosse uma questão da sua prova. E aí, se você tivesse que resolver, como você faria? E depois, claro, preste atenção na minha resolução, tá bom? Vamos lá então, primeira questão já está na tela para você, vamos ver qual é o nosso problema. Vamos lá. Seguinte, ó, a Igreja São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A figura 1, né, na seta da figura 1, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. E a figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. E a pergunta é: qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Então repare que aqui na figura 2 nós temos uma altura e essa altura está em metros e essa é a pergunta, legal? Nós fizemos na aula anterior uma questão sobre parábola, mas eu insisto, porque é um conhecimento que muitas vezes a galera esquece e é bastante cobrado em provas. Como resolver essa situação? Lembre-se que a parábola tem um eixo de simetria, né? E a altura aqui, né, que seria o nosso vértice, a ponta, vamos colocar o eixo de simetria bem aqui. Ou seja, vamos colocar aqui o eixo Y, olha só, o eixo Y, e na base aqui da nossa parábola, claro, vamos colocar o eixo X. Qual que é a vantagem, né, de colocar o eixo exatamente aqui? Bom, é porque as raízes são conhecidas. Ou seja, o ponto que toca o eixo X é 5, e como a parábola é simétrica, então o outro ponto é menos 5. Ou seja, nós conseguimos encontrar as soluções sem ter a expressão da parábola. Mas se na aula passada nós tínhamos as equações e chegamos no desenho, agora eu posso mostrar para você como faz do desenho para virar a equação. Existe uma maneira, uma forma chamada forma fatorada. A forma fatorada é exatamente como se encontra a equação da parábola a partir do desenho da parábola. E a forma fatorada é assim, ó, y igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Essa é a chamada forma fatorada. Você sabendo as raízes, as soluções, que nesse caso é 5 e menos 5, nós conseguimos desenvolver. Então vai ficar assim, ó, y igual a que multiplica x menos 5, primeira resposta, e x menos 5, que é a segunda resposta. Ou ainda, y igual a vezes x menos 5, x mais 5. Vamos remover os parênteses e aí vai ficar da seguinte forma, ó, x quadrado mais 5x menos 5x menos 25. Repare que nós vamos ficar então com a vezes x quadrado menos 25. Talvez você esteja perguntando, mas o que é esse a que você puxou desde o começo? Ué, é que na equação da parábola, na equação do segundo grau, na função quadrática, você tem ax quadrado mais bx mais c. Esse a é o que define a concavidade. E aí você tem que ter uma coisa em mente que eu vou revisar com você.
Para encontrar a equação da reta, função do primeiro grau, basta que você tenha dois pontos. Dois valores de x, dois valores de y, você encontra. Para encontrar a equação da parábola, equação de função do segundo grau, você precisa de 3 pontos. Não dá para encontrar a equação da parábola com apenas 2 pontos. E repare que eu usei até agora o 5 e 0, que é raiz, e o menos 5 e 0, que é outra raiz. O terceiro ponto a gente vai usar agora. Olha só, quando o x é 4, a altura é 3. Por isso que tem essa outra informação. Nós não chegamos à função do segundo grau, a sua lei de formação, sem essa outra informação aqui. Então, ó, nós temos y igual a vezes x² menos 25. E sabemos que quando o x é 4, o y é 3. Então vai ficar 3 é igual a vezes 4 ao quadrado menos 25. Como 4 ao quadrado é 16, 16 menos 25 dá menos 9. Traz ele dividindo. Menos dividido por mais dá menos 1/3. Pronto. Ou seja, como a nossa parábola tem a concavidade voltada para baixo, o a tem que ser negativo. E a nossa função é a função y igual a menos 1/3 de x² menos 25. Legal, só que isso não responde a pergunta, porque eu quero descobrir a nossa altura em metros. A altura em metros é o ponto mais alto quando x vale 0. Por isso que eu coloquei o eixo de simetria no 0, para ficar mais fácil de fazer a conta. Então, a nossa altura vai ser menos 1/3 de 0 ao quadrado menos 25. Menos vezes menos dá mais, e a resposta é 25/3. Tá aí, ó, 25/3, valor que aparece aqui na letra D. Note que no Enem tem muitas questões que é só uma regrinha de 3, é só uma divisão, uma conversão de unidade. Mas tem questões que exigem a vivência, a experiência e o domínio daquele conteúdo. Então não dá para dizer que só com regra de 3 você faz a prova do Enem. Não, aqui é visível. Se você lembrar, se você fez a aula de função quadrática, função de segundo grau, você tem as ferramentas para resolver. Caso contrário, você fica travado realmente na questão, tá bom? Vamos lá, vamos lembrar, vamos fazer mais uma questão aqui que vale a pena a gente revisar. Olha só. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanhos, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados de vermelho, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando a locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser formados é expressa por meio de combinações e é dada por quanto? E aí? Bom, primeiro detalhe, o que é combinação? O que é combinação? Vamos pensar nisso? A combinação é... Então, combinação é um conceito que vem lá da análise combinatória. Quando você fala em análise combinatória, você precisa lembrar que temos o princípio fundamental da contagem, nós temos as permutações, nós temos os arranjos e nós temos as combinações. Combinar é a mesma coisa que escolher um grupo ou formar grupo sem ordenação. Cara, a ideia da ordem ela é muito importante na análise combinatória. Por exemplo, numa senha, quando você pensa numa palavra, as letras, os números, eles têm que ter ordem, tem que estar certinho. Senão não forma a senha, senão não forma a palavra. Na combinação, já não é assim. A combinação tem a ver com formar o grupo. Quando eu falo, por exemplo, eu, você, seu primo e sua prima.
Ou eu, você, sua prima e seu primo? Ou você, eu, sua prima e seu primo? Num grupo não interessa a ordem, interessa os escolhidos e os não escolhidos. Ou seja, quando você diz para mim que 4 vagões são pintados da cor vermelha, significa que se for o vagão 1, o 5, o 8 ou o 12, ou se for o 12, o 8, o 5 e o 1, não faz diferença. A ordem não é relevante na combinação. Então vamos começar pensando assim. Quando você vai escolher aqueles que são pintados na cor vermelha, você tem 12 vagões e 4 serão pintados na cor vermelha. Quando você vai escolher os que têm cor azul, entenda que agora você já eliminou 4, porque 4 já estão pintados de vermelho. Mas ainda você tem 8 vagões e 3 serão pintados de azul. Então vamos lá, ó. Vamos pegar os vermelhos, já eliminou 4, beleza? 3 agora são da cor azul, você já eliminou também. E ainda você tem 5 vagões disponíveis, sendo 3 da cor verde. E por último, você tem 2 vagões disponíveis e os 2 serão amarelos. O número de maneiras, então, que você pode colorir está ali na letra E, tá certo? Repare, cada vez que um vagão é pintado de uma cor, ele é excluído para a continuação. Por isso que a resposta não pode ser a letra A, por exemplo. E não pode ser a letra B, por um motivo muito simples, porque eu vou pintar de vermelho e de azul e de verde. E de amarelo. E o E é multiplicação, não é soma. Por isso a resposta não pode ser a letra B, tá bom? Legal, maravilha. Vamos para frente, vamos fazer mais uma questão. Olha só. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para a iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros. Se a prefeitura pode gastar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é quanto? Repare, note que esse problema dos postes, da iluminação pública, esse tipo de problema, ele é cobrado em vários vestibulares já há muito tempo, tá? E aí ele diz o seguinte, eu tenho a praça e o primeiro poste ele está a 80 metros da praça. O segundo poste, ele está a 100 metros da praça. O terceiro poste, ele está a 120 metros. Perfeito? Muito bem. E assim sucessivamente. Até que o último poste, ele está em 1.380 metros. E esse último poste, eu não sei qual é a posição dele. Legal? Muito bem. Aí o que acontece? Você precisa pensar que existe uma distância de 20 metros entre um e o outro, aumentando 20 metros. Quando acontece esse tipo de sequência, que sempre aumenta uma quantidade fixa, isso é o start que você precisa ter para a chamada progressão aritmética, APA. Progressão aritmética, PA, é quando você tem uma sequência de números que sempre vão aumentando de acordo com um aumento ou redução, às vezes é para menos, com um valor fixo. Note, a sequência 80, 100, 120, 140, até 1380 é uma progressão aritmética. Existem basicamente 2 perguntas a serem feitas sobre progressões aritméticas. A primeira delas é perguntar sobre os seus termos, que é exatamente o que a gente tem aqui. Tá? Quantos postes tem?
A segunda, que não é o caso, é sobre a soma dos termos, ou seja, somar todas essas distâncias, que está fora da nossa pauta. Muito bem, como que faz para encontrar a relação dos termos? Nós temos a chamada fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral nos diz o seguinte, que o AN, o enésimo termo, neste caso o último, é igual ao primeiro termo, somado com o número de termos menos 1, vezes a razão. Se você não assistiu, confere. Olha, eu acho que vale muito a pena você pegar a minha aula lá sobre progressão aritmética. Você vai entender bastante coisas e principalmente a utilização dessa fórmula. Fica a dica, tá? Olha só, o último poste está a uma distância de 1.380, o primeiro está a 80, o N é a quantidade de postes que eu não sei, e a razão é 20, que é o que vai aumentando de distância. Passamos o 80 para o outro membro negativo. 1.380 menos 80 é igual a N menos 1 vezes 20. 1.300, vamos trazer o 20 dividindo, é igual a N menos 1. Caiu um zerinho. Quando você faz 130 dividido por 2, dá 65, e o menos 1 vai para o outro lado mais 1. Ou seja, nesta prefeitura, nesta praça, nessa dinâmica, né, você vai ter e vai conseguir colocar 66 postes. Legal? 66 postes, usando essas condições, 80, 100, 120. Quando chegar em 1.380, você já colocou 66 postes. Como o custo é de 8.000 por poste colocado, então vai ser 66 vezes o 8.000. Quando você faz 66 vezes 8.000, são 528 mil reais para a colocação desses 66 postes, resposta que aparece aqui na letra C. Legal? Fica a dica. Se você quer saber mais sobre PA, assista a nossa aula sobre PA lá. Tem soma, tem várias questões. E eu digo, olha, progressão aritmética é sim um assunto que costuma cair muito. Todo ano cai, então sempre vale muito a pena ver questões que envolvem progressão aritmética. Tá bom? Vamos para mais uma questão. Vamos lá, mais uma questão para vocês. Diz o seguinte, ó. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas diferentes, de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% deles eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil fosse a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade do primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é quanto? A, B, C, D ou E. Bom, então vamos lá. Ele colocou algumas perguntas e aí ele percebeu que ele queria mais perguntas de nível fácil. E ele, a partir daquele momento, vai colocar só perguntas de nível fácil. A pergunta é, quantas dessas? Bom, primeiro detalhe, vamos lá. Perceba que no primeiro momento, ele já colocou 20 perguntas. E que 25% dessas perguntas eram de nível fácil. 25% é a quarta parte. Ou seja, 20 perguntas estão na urna, 25% são 5 perguntas. Entende? 25% é a quarta parte, é só dividir por 4. 20 dividido por 4. Muito bem. Repare. Então eu tenho o nível fácil em relação ao total. Note que originalmente eu tenho 5 perguntas fáceis, num total de 20. Eu quero colocar mais perguntas. A quantidade de perguntas é o que eu vou chamar de X. Ou seja, eu tenho 5, mas quero colocar mais X. E o total vai ter 20 mais X.
E eu quero que essa quantidade garanta para mim que a chance de encontrar uma fácil seja de 75%. Ou seja, 75%, 75 por 100. Dá para dividir por 25 em cima e embaixo e fica 3 quartos. Então, 5 mais x dividido por 20 mais x tem que ser igual a 3 quartos. Multiplicando cruzado vai ficar 4 vezes o 5 mais x igual a 3 vezes o 20 mais x. 20 mais 4x é igual a 60 mais 3x. 4x menos 3x é igual a 60 menos 20. Repare as letras de um lado, os números do outro. 1x é igual a 40. Ou seja, eu preciso colocar mais 40 perguntas dentro dessa urna, dessa caixa, vamos falar assim, para que ele tenha 75% das questões de nível fácil. 40 é a resposta que aparece aqui na letra D. Legal? Tudo bem? Essa é muito comum também, de você ter que alterar uma composição que você já tem. O erro da galera nesse tipo de questão é colocar o x em cima e esquecer de colocar na parte de baixo. É aí que a galera erra e é aí que não consegue fechar o gabarito lá na hora da prova. Tá bom? Vamos lá, mais uma questão para você. Vejamos, olha. De acordo com a lei universal de gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado R da órbita. Tá. Então vamos lá. A lei da gravitação universal, você viu bastante nas aulas de física, tá? Mas a lei da gravitação universal, ela pensa basicamente o seguinte: matéria atrai matéria, tudo que tem massa atrai tudo que tem massa, tá? Para que isso aconteça, duas coisas têm que ser levadas em considerações, que o exercício falou aqui, inclusive. A massa e a distância, né, da órbita, né? O raio da órbita seria a distância, legal? Ou seja, quanto maior a massa dos corpos, maior é a atração. Só que não é só a massa, tem a ver com o quadrado da distância. Ou seja, se a distância é pequenininha, a atração é grande. Se a distância é muito grande, a atração é pequena. É só você pensar e levar isso para a vida real. Você que tem um namorado, uma namorada, casado, noivo, enfim, tá? Ou tem interesse em alguma pessoa. Você pensa, se a pessoa está a 5 quilômetros de você, a distância é grande, a atração é pequena. Quando a pessoa está na mesma mesa, quando a pessoa está abraçada com você, a distância é pequena, a atração é grande. É só você pensar dessa forma, beleza? Muito bem. E aí vem a pergunta. No plano cartesiano, 3 satélites ABC estão representados cada um por uma massa e por uma distância que é r, cujas coordenadas são respectivamente a massa e o raio. Muito bem. Com base nas posições relativas dos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades da força A, da força B e da força C, em que a Terra exerce sobre esses satélites. E aí vem a pergunta: qual é a ordem, né? Qual é a ordem dessas forças? É a letra A, é a letra B, é a letra C, é a letra D, é a letra D? E aí? Como que fica a organização e a distribuição das forças nesse caso? Bom, primeiro detalhe, repare o seguinte: você tende a marcar, num primeiro momento, se você olhar com pouco cuidado, ou a letra A ou a letra B, porque você começa a falar assim, o A e o B estão na mesma linha, então eles têm a mesma força. Aí o outro fala, não, o A e o C estão na mesma linha, portanto eles têm a mesma força. Gente, não, isso não tem nada a ver, porque olha só, apesar do A e o B estarem à mesma distância da Terra, eles têm tamanhos diferentes. O B, ele é maior que o A. Então a força do B não pode ser igual à força do A. Apesar do satélite A e C ter a mesma massa, eles estão a distâncias diferentes da Terra. Ou seja, nós não podemos dizer que a força do A e do C é a mesma. Quando você entende a ideia de atração, você fala, é verdade. Por mais que eles tenham o mesmo tamanho, tá? A distância é algo influenciador.
E por mais que eles estejam à mesma distância, o tamanho também influencia. Por isso não pode ser nenhuma delas, ok? Agora você pensa o seguinte, olha só. O A e o B, eles estão à mesma distância da Terra, porque eles têm o mesmo raio, tá? Quem tem mais força, o A ou o B? O B. Por quê? Ué, porque o B, ele tem uma massa, um tamanho maior. Ou seja, na mesma distância da Terra, exerce mais força aquele que tem maior massa. Ou seja, a força do B, com certeza, é maior que a força do A. Então, vou até anotar aqui, ó. A força do B é maior que a força do A. Legal? Porque o B tem maior tamanho. Agora, entre o A e o C, eles têm o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo M. Quem tem mais força, o A ou o C? O A. Por quê? Porque o satélite C, ele tem um raio maior da Terra, ele está mais distante da Terra. Ou seja, a força do A, com certeza, é maior que a força do C. Coitadinho, o C é o que tem menos força, o A é que fica no meio e B é o que tem o maior. Ou seja, eu fiz o contrário, mas você pode só inverter ali e fica FC é a menor, FA fica no meio e FB é a maior força de atração, tá certo? Cuidado com esse tipo de comparação, todo ano cai análises e comparações desse tipo aí, tá certo? Vamos para mais uma? Vamos lá, mais uma questão, ó. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, a Alfa, a Beta e a Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com o mesmo ponto de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou o percurso em 90 minutos com uma velocidade de 6 km por hora, velocidade média. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas com a sua velocidade média de 5 km por hora. Com uma velocidade de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu o caminho em 6,60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias percorridas pelas 3 equipes. E claro, ele quer saber qual é a ordem, né? Qual percorreu maior ou menor distância nesse caso. Vamos lá. Esse conceito usado para resolver a questão é um conceito muito simples da física, que diz que a velocidade média tem a ver com a distância dividido pelo tempo. Ou seja, se eu quero saber qual é a distância percorrida, basta eu pegar a velocidade média e multiplicar pelo tempo. Vamos começar com a Alfa? Vamos lá. Equipe Alfa. A distância que ela percorreu foi 6 km por hora em 90 minutos. Entenda que 90 minutos é 1h30, ok? 90 minutos é 1h30, então 6 vezes 1h30, ela percorreu 9 km. Já a equipe Beta, ela fez uma distância, a sua velocidade foi de 5 km por hora, no mesmo 90 minutos. Ou seja, quando você faz 5 vezes 1,5, dá 7,5. E por último, a equipe Gama. A equipe Gama, ela fez 6,5 km por hora e fez em 60 minutos, que é 1 hora. Ou seja, 6,5 km mesmo. Portanto, a Alfa é a maior, seguido no meio pela Beta, e depois, claro, a menorzinha de todas é a Gama, resposta que aparece aqui na letra A. Legal? Estabelecer comparações, fazer comparações, é um dos parâmetros também bastante cobrado nas provas do Enem. Fique esperto, tá certo? Fique esperto com esse tipo de questão. Legal? Chegamos ao final de mais uma aula, agradeço muito a companhia, desejo uma ótima prova a todos, um forte abraço, tchau, tchau.